E aí, você já se perguntou se a Arca de Noé realmente existiu? A história desse gigantesco barco de madeira que supostamente salvou os animais do grande dilúvio tem sido contada há milhares de anos e é presente em várias religiões como o islamismo, cristianismo e judaísmo. Mas será que essa história é apenas uma lenda ou há alguma verdade por trás dela? Existem diversas teorias e especulações sobre como a arca era, onde ela foi parar e se ela realmente existiu. O mistério ainda permanece. Quer descobrir mais sobre esse enigma? Então não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha. A história se passa em uma época que a maioria dos homens e mulheres eram maus, mas havia um homem diferente, Noé. Ele era um homem de Deus, casado e com 3 filhos que também eram casados. A história da Arca de Noé é contada no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Um dia, Deus entrou em contato com Noé e deu-lhe uma grande missão: construir a arca. Deus pediu que fosse feita uma grande arca, maior do que qualquer navio que Noé já tivesse visto, com 3 enormes andares e com cômodos separados. Noé perguntou a Deus o motivo disso tudo, e Deus explicou que não seria necessário colocar a arca na água, pois ele estaria mandando um grande dilúvio para a terra. Um dilúvio tão forte que destruiria todo mundo. A única solução para escapar dessa catástrofe seria entrar dentro dessa gigantesca arca. Qual seria o mistério por trás dessa história? Será que a arca realmente existiu? Ou será apenas uma lenda? Segundo a Bíblia, a construção da arca durou mais de um século e mesmo assim, Noé seguiu fielmente as ordens de Deus. As pessoas ao redor achavam que ele estava louco, mas ele sabia que estava construindo um meio de salvação. Quando a arca finalmente ficou pronta, Deus ordenou que Noé colocasse um casal de cada animal dentro dela, e assim foi feito. A família de Noé também entrou na arca e ele tentou convidar outras pessoas, mas ninguém acreditava nele. Enquanto as águas do dilúvio começavam a subir, a arca se tornou o único refúgio para os que foram salvos da fúria divina. O que aconteceu depois é um mistério que perdura até hoje. Após o dilúvio, Noé e sua família e os animais saíram da arca e começaram a repovoar a terra. Deus então fez uma promessa a Noé, dizendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio e que colocaria um arco-íris no céu como sinal de sua aliança com a humanidade. A história da Arca de Noé é uma das mais conhecidas e controversas da Bíblia, despertando muitas discussões e estudos ao longo dos anos. Para alguns, é um relato histórico e literal, enquanto para outros é uma alegoria ou mito que carrega ensinamentos espirituais. Independentemente da interpretação que se tenha sobre a história, a mensagem principal da Arca de Noé é a importância da obediência a Deus, mesmo diante das adversidades e descrenças. Além disso, a história também enfatiza a importância da proteção e cuidado com a natureza e todas as suas criaturas. Os pesquisadores do mundo todo têm apresentado diversas teorias, principalmente nos últimos anos. Uma das teorias mais aceitas pelos céticos é que um homem teria salvado vários animais e sua família de uma inundação local, e não de uma inundação mundial. Eles também acreditam que a arca não era tão grande quanto descrito na história, e sim um pequeno barco. Essa é, portanto, a teoria mais aceita entre os céticos. Se realmente existiu uma arca, ela não era tão grande. De acordo com Henry Morris, um criacionista, a arca não era essencialmente um barco, mas sim uma grande caixa de madeira feita para flutuar na água. De acordo com vários cálculos, ainda tinha uma capacidade de volume por volta de 39.500 metros cúbicos, o que seria espaço suficiente para levar um par de cada espécie animal. No entanto, vários outros especialistas apresentaram teorias que vão contra a teoria de Morris. Conforme descrito na Bíblia, a Arca de Noé teria abrigado um casal de cada espécie animal que existia naquela época. Porém, se analisarmos cientificamente, naquele período também existiam dinossauros, alguns com mais de 50 toneladas. Transportar os dinossauros e todos os outros animais seria praticamente impossível. Além disso, mesmo que todos os animais existentes na Terra na época fossem colocados na arca, ainda seria necessário um espaço considerável para armazenar água e alimentos para mantê-los por vários meses. Quanto mais seres vivos dentro, maior a necessidade de espaço e logística, o que torna difícil acreditar que a Arca de Noé realmente existiu.
Além disso, é importante lembrar que a maioria dos animais precisa de um habitat específico para sobreviver, então colocá-los todos juntos em uma arca, sem esse ambiente natural, seria extremamente difícil. Sem contar que alguns animais são carnívoros e precisam se alimentar de outros animais para sobreviver, então como isso seria controlado dentro da arca? E mesmo que fosse possível, como eles teriam espaço suficiente para se mover e se exercitar adequadamente? Outro fator a se considerar é que a Arca de Noé teria que ter sido construída em um tempo relativamente curto, já que Noé tinha 600 anos quando começou a construí-la e teria que ter concluído antes do dilúvio começar. E mesmo que ele tivesse a ajuda de seus filhos e outros membros da família, construir uma arca tão grande em tão pouco tempo seria um grande desafio. Com todos esses pontos a serem considerados, é compreensível porque muitos especialistas em diferentes áreas têm dificuldade em aceitar a história da Arca de Noé como um fato histórico. Muitas pessoas acreditam que o dilúvio não teria ocorrido no mundo inteiro, mas em uma grande região onde Noé morava. Nessa hipótese, ele teria salvo apenas os animais daquela região. Porém, ainda assim, como Noé e sua família, composta por 8 pessoas, teriam cuidado de tantos animais por vários meses? Essa é uma dúvida que muitas pessoas levantaram. Segundo Henry Morris, um criacionista, a explicação para todas essas dúvidas é que Deus criou o dilúvio e guiou Noé para ser o Salvador. Assim, tudo teria dado certo, inclusive a questão dos animais na arca, pois esse era o plano de Deus. Para Deus, nada é impossível, por isso, ele teria feito vários milagres para ajudar a garantir que tudo desse certo, já que não era uma missão fácil de ser realizada. Não há evidências científicas de que um dilúvio global tenha ocorrido na Terra, e muitos cientistas consideram a história da Arca de Noé como um mito ou uma lenda. No entanto, ainda há pessoas que continuam acreditando na história da Arca de Noé como um evento histórico real. Quanto ao paradeiro da arca, não há evidências concretas de sua existência, apesar de muitas teorias e especulações. Desde o século XIX, muitos pesquisadores e exploradores procuram a arca no Monte Ararat, na Turquia, mas até agora, não encontraram nada conclusivo. Desde o início do século XIX, muitos acreditam que a Arca de Noé esteja escondida no Monte Ararat, o mesmo monte descrito na Bíblia. Eles acreditam que a arca esteja dentro ou em algum lugar próximo do monte e que tenha permanecido lá por milhares de anos desde que parou lá em cima. Então, muitas pessoas foram ao monte para cavar e tentar explorá-lo, e ao longo dos anos, várias histórias surgiram. Alguns pesquisadores apresentaram algumas evidências, mas depois de alguns estudos, foram comprovadas como falsas. No entanto, eles não desistiram e continuaram a cavar e procurar. Em 2006, ainda no Monte Ararat, um grupo de pesquisadores descobriu uma formação rochosa com o formato de uma arca, mas infelizmente nada foi provado. Eles acreditavam que no interior dessa formação rochosa poderia haver madeira ou algo que provasse que a água estava ali. Foi em outubro de 2009 que um grupo de estudiosos chineses e turcos voltou com novas evidências. Eles afirmavam ter encontrado a arca. Esse grupo explorou o interior do Monte Ararat e encontrou o que parecia ser pedaços de madeira e palha, que segundo eles, eram da verdadeira Arca de Noé. Eles alegaram ter encontrado uma estrutura de madeira que tem mais de 4.800 anos e que teriam quase 100% de certeza de que aquilo era a verdadeira Arca de Noé. Assim foram encontradas dentro da montanha estruturas de madeira muito antigas, datadas de 4.800 anos atrás, o que seria uma descoberta incrível. No entanto, houve pessoas que duvidaram da veracidade da história e das madeiras encontradas. Os céticos descobriram que o grupo de exploradores na verdade era um grupo evangélico com a intenção de fazer essa exploração e vendê-la como um programa para um canal gospel. Todo o material produzido pela exploração e os pedaços de madeira encontrados foram divulgados apenas por esse canal gospel. Além disso, concluíram que as imagens feitas pelos exploradores, incluindo as imagens internas da montanha, poderiam ter sido gravadas em outros lugares e não havia prova de que as filmagens foram feitas dentro do Monte Ararat. Concluiu-se então que tudo aquilo não passava de uma fraude. Algo estranho aconteceu quando o líder da expedição dos exploradores pediu ao governo turco que protegesse a zona e colocasse autoridade na região para evitar que qualquer
pessoa chegasse perto do local onde o vídeo foi gravado e descobrisse a verdade. Ele também pediu à Unesco para proteger aquele lugar como patrimônio protegido para evitar que curiosos fossem até o local e descobrissem a verdade. No entanto, o governo turco não apoiou a ideia, pois não foram apresentadas provas concretas da existência da arca e que ela estava realmente dentro da montanha. Com isso, as explorações foram perdendo força até que pararam. Concluiu-se que toda a expedição com vídeos e tudo mais, além das madeiras encontradas, teria sido forjada. Alguns trechos do vídeo nem foram gravados realmente no Monte Ararat e também dizem que as madeiras encontradas foram levadas pelos próprios exploradores até o local com o intuito de forjar o vídeo. Em 2016, uma outra expedição para o mesmo local foi feita, desta vez por norte-americanos, que acreditam que no Monte Ararat existe pelo menos uma prova da existência da arca. É por isso que em 2006 eles foram até o mesmo local para fazer suas explorações. Raul Esperante é o arqueólogo líder dessa expedição, que também é de um grupo religioso e pertence à Igreja Adventista dos Estados Unidos. Segundo ele, tudo o que foi descoberto nas explorações será divulgado em breve, mas que por enquanto ainda é cedo para afirmar alguma coisa. Então, ele não quer juntar provas falsas. Como ele acredita que a arca realmente está lá, ele ainda está buscando o reconhecimento científico para poder valorizar suas provas e quer juntar o máximo de provas científicas possíveis. E isso é tudo que temos a respeito da Arca de Noé. Vamos aguardar as futuras descobertas que serão feitas. Esperamos que tenha gostado deste vídeo. Deixe o seu like. Estamos aqui apenas para apresentar o conteúdo para vocês e contar a história. As conclusões são de vocês. Agora queremos saber a opinião de vocês. Acreditam que a arca pode estar em outro local ou acham que isso é apenas uma parábola? Deixem seus comentários abaixo. Vamos respeitar a opinião dos outros. Cada um tem sua forma de pensar. Inscrevam-se no canal, se ainda não são inscritos. Até o próximo vídeo.